E aí galera do YouTube, beleza? Aventureiros, escoteiros, sempre alerta. Aqui estamos para fazer um vídeo diferente hoje, continuando a falar sobre uniforme escoteiro, vestuário. Foram várias visualizações no vídeo anterior, vários likes, várias dúvidas foram surgindo e isso foi legal pra caramba pro nosso movimento, pra gente conhecer cada vez mais aquilo que está no nosso dia a dia. Então eu trouxe aqui um tema diferente para esse vídeo, duas partes específicas do uniforme e do atual vestuário escoteiro. Não são obrigatórios, são itens opcionais para o grupo e para o jovem, como está lá no POR, mas são itens essenciais. O primeiro item que eu vou trazer para vocês aqui é o chapelão escoteiro. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ver um pouco a história do chapelão, né? Hoje em dia não é fácil você achar o chapelão. Você acha ele nas lojinhas mesmo, né, das regiões, por um tempo específico, ou lojas tradicionais de chapéus antigos, né, em algumas cidades. Aqui em São Paulo, lá no centro da cidade, próximo ao Largo do Paissandu, tem uma loja de chapéus tradicionais, uma loja com mais de 50 anos de história, né, e eles ainda vendem. Foi lá que eu adquiri o chapelão. Esse chapéu, ele é caro, né, ele tem um custo aproximado de 150, 200 reais, por ser de uma fabricação tradicional e ter um material diferenciado, que é o feltro. A gente já vai falar disso. A história desse chapéu, ela está ligada a uma empresa americana do final do século XIX, por volta de 1880, chamada empresa Stetson, ou Stetson, né? Que fazia chapéus para vaqueiros, chapéus de cowboy, né? Aquele famoso chapéu de cowboy americano, com a aba dobrada, aquela carona mesmo de cowboy. Esse é o chapéu mais clássico dessa empresa. Por volta de 1880 a 83, o exército canadense ele fez uma aquisição, comprou da empresa Stetson alguns chapéus, né, para equipar as tropas que estavam apoiando os ingleses na ocupação da África. Na época a gente estava tendo neocolonialismo na África e as colônias inglesas estavam em guerra com tribos locais, com os povos, né, locais. E os ingleses, que faziam parte do Império Britânico na época, mandaram o exército para apoiar. E a tropa canadense, ela incorporou esse chapéu nas tropas, né? Em função dele ter um material muito resistente, de muita durabilidade e de ele ter uma característica de proteção total, que é principalmente o que? As abas largas, né? Então você vê que as abas são largas, né? E ele é um material bem resistente, né? É o feltro. Tem um alto índice de impermeabilidade. Quando o BP, fundador do nosso movimento, estava atuando na África do Sul, na história do cerco de Mafeking, ele estava organizando a tropa local, né, para defender a cidade. Ele organizou a polícia. E ele reparou que um pelotão que já estava lá, eles usavam esse chapéu. E ele percebeu as características positivas do chapéu e decidiu incorporar na polícia sul-africana, que ele ficou responsável por criar naquele contexto lá do cerco de Mafeking, né? E é quando ele convoca jovens, né, pela dificuldade da cidade na guerra, ele convoca jovens e esses jovens eles passam a usar esse chapéu. Anos mais tarde, quando ele está idealizando, criando o movimento escoteiro, o acampamento de Brown Sea e a história do escotismo para rapazes, né, quando ele está escrevendo escotismo para rapazes, ele já incorpora esse chapéu como chapéu padrão do movimento escoteiro, que é o chapéu Stetson. E eu trouxe também aqui o escotismo para rapazes, a citação do BP, para a gente ver exatamente onde ele se refere a esse chapéu, né? Então está lá o BP descrevendo o uniforme escoteiro e ele se refere como principal item do uniforme escoteiro que ele estava padronizando, o chapéu. Então vocês vejam a importância que ele deu para esse chapéu. Ditos do BP: começando por cima, o chapéu caque de abas largas é uma boa proteção contra a chuva e o sol. É mantido no lugar por um cordão que roda a parte posterior da cabeça e é amarrado por um laço na frente, sobre a aba. Este cordão será útil de muitas maneiras quando você acampar. O chapéu tem 4 moças na copa. Ou seja, ele está descrevendo exatamente esse chapéu, né? Abas largas,
na cor caqui, feltro, material bem resistente, né? Ó, pode ver aqui, ó, que ele dobra, mas não se danifica, né? Um chapéu bem resistente, tem a impermeabilidade, tem a proteção ao sol muito forte, e aí você tem essa fita, né? Esse cordão passando aqui na parte de trás, como ele descreveu, né? Que é onde ele dá a sustentação, né? Um cordão fechando na frente, né? E ele até se refere que você pode, numa situação de acampamento, de uma necessidade e tal, que hoje o pessoal pira muito na sobrevivência, incorporar, né, como material. As 4 moças que ele se refere são essas cavidades aqui, né? Que é bem característico. Serve para você segurar o chapéu assim, ó. Não cai, né? E aqui na frente, né, a gente tem o pin escoteiro, né? Ele por muito tempo ele era até a década de 70, ele era utilizado como uniforme obrigatório dos escoteiros, né? Aí vem tropa sênior, campeoneiro, e ele, o chapelão e o bastão individual faziam parte do vestuário escoteiro. Da década de 80, o EB começou a popularizar, né, naquele ideal de popularizar o movimento e de popularizar também os preços, né, ligados ao uniforme, ligados a uma aquisição de material, os livros e tudo mais. Então você tem o que? A adoção do boné bico de pato, que passou a ser muito mais popular pelo preço, né. O POR atual, ele traz nos seus artigos, né, referentes ao uniforme, o chapelão escoteiro como opção para as tropas sênior e tropa sênior, né, de escolha do grupo, né, através da sua assembleia de grupo, e de escolha do jovem, né, lembrando que o chapéu, a cobertura é de escolha do jovem, né, mas na minha tropa, no meu clã pioneiro, a gente vê diversos jovens por uma questão de vergonha, ou por uma questão de praticidade, de moda, sei lá, entre eles, não usam o chapéu, né? E eles já passaram várias necessidades, né? Dor de cabeça por causa de muito sol, enfim. E a gente insiste bastante, tenta ir ali pelo convencimento, né? Fazer com que eles percebam a importância do chapéu, né? Então eu quis trazer hoje esse tema, por ser um tema diferente, atendendo aí até pedidos de alguns amigos na internet, sugeriram vídeos falando sobre a história, né, do uniforme. Vamos falar agora do cinturão escoteiro, ou cinto escoteiro. Olha, o cinto escoteiro, desde a minha época de jovem no movimento, de escoteiro, ele sempre foi padrão no movimento, né, tanto para os meninos quanto para as meninas, alcateia, tropas, clã. E ele traz várias características, não somente ligadas à questão da indumentária, da apresentação, do vestuário, do uniforme, mas também ligadas à questão de necessidade, né? Com relação à história, pesquisando bastante, a gente vê bastante cinto militar, bastante cinto, enfim, ligado a essa questão de expedições e tal, mas eu não encontrei um texto específico falando do nosso modelo, né? Mas acompanhando vídeos de outros amigos e principalmente produtos à venda na internet, tipo aquelas raridades vintage, tipo no Mercado Livre, né? No Brasil e no exterior tem muito cinto antigo sendo vendido escoteiro, principalmente por causa disso aqui, né? Ó, da fivela, que é uma coisa que chama bastante atenção, né? Geralmente é de um aço inox, de um latão, algum tipo de metal assim bastante resistente, né? E eu vejo assim cintos de escoteiros à venda da década de 40, década de falecimento do BP, né? Década de 50 aqui no Brasil. Então você veja que desses marcos, né, para cá a gente tem 70 ou quase 80 anos de história, né? A história do cinturão escoteiro, ela não é tão precisa quanto a do chapéu escoteiro, né? Como a gente acabou de ver. Mas todos os cintos mais antigos do escotismo do Brasil, eles sempre trazem esse modelo de fivela, né? Que é esse modelo de encaixe tradicional, né? Você tem duas partes.
Aqui ao centro você tem a famosa, né, a lis de ouro do escotismo no Brasil. Você tem o escoteiros no Brasil. Esse cinturão mais atual ele traz o EB, né? É sempre alerta, e o EB. Os cintos do movimento escoteiro estrangeiro, eles trazem geralmente como o lema do escotismo, né? O sempre alerta, ou be prepared, né, em inglês, no escrito. Aqui no Brasil a gente tem essa configuração. O material é de couro, um couro bem resistente, né? Uma espessura bem considerável, né? Curtido. Aqui desse lado a gente vê também o emblema, né? Toda essa questão dos emblemas e da cara do cinto, ela é padronizada pelo POR, né? O POR diz exatamente como deve ser o cinto, mas a fabricação não é específica da OEB, né? A gente tem empresas de metalurgia associadas, né, ao OEB. No caso desse aqui é aquela famosa de Caxias do Sul, né, que era desde a minha época. Deixa eu centralizar aqui direitinho, né? Mas enfim, né, existem outras empresas também participando aí da confecção do cinto. Desde a minha época ele traz essas duas argolas, né, os argolões laterais, que é exatamente para isso, né? Para você pendurar equipamentos. Pode usar um mosquetão, né? Ou você pode usar outros equipamentos. Essa argola, ela é configurada para ficar exatamente nas duas laterais. Você centralizando o cinto, ela ficaria aqui nas laterais, né? Como eu sou magro, bota magro nisso, eu tive que diminuir aqui o cinto, né? Diminuir o couro, e eu fiz alguns furos a mais para fechar a minha barriga, né? Então desalinhou. As argolas ficaram meio na diagonal, né? Você pode ver centralizando aqui o cinto, né? Elas desalinharam. Só que no meu dia a dia, cara, me adaptei muito bem a essa posição, porque na verdade, se elas ficassem onde deveriam ficar, exatamente aqui nas laterais, né, ela fica sobre o bolso, exatamente sobre o bolso, direita e esquerda. E você pendurando um cantil, pendurando algum outro equipamento, ela sempre vai trombar. Então eu fiquei com uma para frente e uma mais para trás, pegando a coxa para nádega atrás, né? Isso acabou sendo melhor. Eu pendurei o cantil aqui nessa argola da esquerda, né? E um apito, algum outro material com mosquetinho aqui nessa da frente, né? Esse mosquetinho que eu pendurei aqui, ó, foi um presente de uma lobinha de fim de ano, fofa. Guardei até hoje. Julinha, beijo do chefe. Gerson, tamo junto. E tá aqui até hoje, né? Uso bastante. E eu fiz uma outra, tem algumas situações aqui no cinto que você vai descobrindo com o tempo, umas manhas, né? Eu fiz uma adaptação, tem o cinto NA, né? Que é um cinto militar, padronizado, para você pendurar peças, né? Como uma faca, uma bolsa tática, um cantil, através desse encaixe. Então esse cinto, lógico, não veio com esses ilhoses. Eu levei num sapateiro e fiz. E eu no acampamento, por uma situação de praticidade, eu me adapto a esse tipo de encaixe, né? Porque se você põe uma faca, um cantil, você está no acampamento lá trabalhando, pendurou até machadinha no cinturão, você toda hora vai sentar e tal, aquele material acaba atrapalhando, você tem que tirar e pôr. A atividade em sede, então, você passa uma bainha de canivete, de faca, enfim, no cinto, para você tirar, é uma complicação, né? Então como é que funciona? Você tem esses furos, né? E tem uma peça, uma presilha que você encaixa exatamente, né, aqui. Então eu improvisei alguma dessas presilhas, vou mostrar para vocês. Outra parte interessante do cinto é essa fivela, né? Essa fivela, essa parte da fivela, um amigo meu me deu a dica, né?
numa necessidade ali, pô, um rango na hora de ir embora do acampamento, da expedição, tô despreparado ali, não tem como comer, então você pega a fivela aí, ó, aqui ó, a colherinha, ó, aqui a colherinha, ó, pra você também pegar água, enfim, comer ali no acampamento, certo? Depois você dá uma limpadinha, um lustro, deixa bonitinho, né? Esse material do cinturão, esse couro, ele é bem resistente. Tanto que o meu tá aqui há alguns anos já, tomando sol, chuva, ele tá desse jeitão. Com o tempo, ele vai, né, se deteriorar, mas olha, vai demorar bastante para ele deteriorar. Vendo alguns cinturões aí antigos à venda na internet, década de 50, 60, o cinturão tá inteiro. Então, sei que esse material é interessante. E tem uma outra parte também do couro que você também pode usar na situação, é essa parte de trás. Você pode terminar uma afiação, né? Uma afiação de lâmina. A gente vê barbeiro, tem sempre uma cinta de couro ali para dar aquele último trato na navalha quando chega um cliente. Ou seja, você tem a afiação da lâmina, do canivete, da faca, né? Uma afiação mais delicada. Você usa uma pedra de amolar. Se for uma ferramenta mais dura, né? Um facão, uma machadinha principalmente, você vai lá, dá uma limadinha nela. Depois você dá aquele acabamento na pedra de amolar e o canivete, a faca, que a gente quer um corte bem preciso, você vem nessa parte aqui, né, de dentro do cinturão, que é mais abrasiva, vamos dizer assim, né? Que ela não é tão lisa, ela tem um pelinho do couro, você dá um último trato ali no seu canivete, na sua faca, se você quiser um fio mais navalha, né? Então tá aí, cinturão escoteiro, completando o vídeo, trazendo a história do vestuário, desses itens que fazem parte, né, do nosso vestuário, nosso uniforme escoteiro. Tem história, tem tradição, tem muita funcionalidade. Valorize sempre o seu grupo, valorize sempre os seus chefes e valorize sempre suas amizades. Escoteiros, estejam sempre alerta. Até o próximo vídeo.